Olá, turma 91. Nesse vídeo nós vamos corrigir então as questões teóricas da turma de vocês de arte desse primeiro semestre. Vocês podem assistir o vídeo acelerado se desejarem, mas é importante que vocês então confiram as questões. Não tivemos muitas, né? Mas vamos lá. Na semana 10 tinham questões sobre a arte e o artesanato. Vocês tinham 2 reportagens para ler e responder as questões. Eu respondi retirando partes dos textos das reportagens mesmo, mas se vocês responderam com as palavras de vocês, está bem correto também, não precisa ficar bem igual aqui. Caso vocês tiveram dúvidas, deixaram alguma coisa em branco, aproveitem então para completar o caderno. O que é um artista plástico? É uma pessoa, né, que através de qualquer tipo de arte, seja ela cinema, música, teatro, circo, literatura, vai se expressar e transmitir as suas ideias através de algo que ele criou. Qual é o papel do artista plástico na sociedade em que vive? Então, o artista plástico, ele não serve só para causar entretenimento para as pessoas, um passatempo para a vida das pessoas. Na verdade, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento intelectual, na formação de opinião, na inclusão social, educação, né? Ele, na verdade, tenta mostrar uma nova forma de enxergar o mundo através da sua arte. Eles são fundamentais e eficazes na política de mudanças, ou seja, na incorporação de novas ideias dentro da sociedade. Eles são capazes de transmitir alegria, conhecimento, emoções, né? Até nos locais mais tristes e nos momentos mais complicados da vida das pessoas. O que é um artesão? É um profissional que vai produzir peças de artesanato. É uma profissão que foi regulamentada no Brasil desde o ano de 2015. Então, o artesão ele tem os mesmos direitos que qualquer trabalhador e também os mesmos deveres perante a sociedade que qualquer trabalhador tem, né? Pagar seus impostos e tudo mais. Geralmente, então, os artesãos, eles produzem artesanato em um ambiente familiar ou através de oficinas e vai usar uma matéria-prima mais natural, como a terra, areia, barro, pedra, madeira. Então, não vai ser a mesma matéria-prima que uma empresa, por exemplo, vai utilizar, né? E faz uma quantidade bem mais reduzida também de objetos, né? Qual é o papel do artesão na sociedade? Então, o artesão, ele vai estar ligado à cultura daquela região. Ele vai representar o povo do local onde ele mora, né? Através do seu artesanato. E ele também pode chamar pessoas para a sua localidade, para a sua região, para querer conhecer o seu artesanato. Então, na verdade, ele contribui muito também no turismo daquele lugar. Na semana 13, vocês tinham então questões referentes ao vídeo que falava sobre a arte indígena. Então, primeiro pedia sobre as cestas, né? Como que elas eram feitas e para que elas serviam. Elas são feitas trançando folhas, palmas, cipós, outros materiais. Os índios fazem cestas para ajudar nas tarefas do dia a dia, como guardar alimentos, peneirar farinha, coar e filtrar. Quais as características da cerâmica e para que elas são utilizadas? Elas são, então, coloridas, né? Mais da metade assim, das cerâmicas que tem indígenas, elas são mais na coloração vermelha e todas possuem muitos símbolos, né? Cada símbolo ligado, então, à sua tribo. Elas são usadas para armazenar líquidos, ajudar a cozinhar, entre outras coisas, né? Como uma panela propriamente dita feita de cerâmica. Qual a arte indígena que mais impressiona? A arte da pintura corporal indígena, no nosso vídeo, né? Aqui ganhava destaque. Os padrões da pintura corporal indígena são os mesmos em todas as tribos? Justifique não, né? Ali no vídeo ficou bem claro que cada tribo tem o seu padrão de pintura corporal. Em que situações que elas são usadas? Então, em todas as situações, né? Em cada situação é utilizada uma pintura diferente. Então, no vídeo falava, por exemplo, que em casamentos, nascimentos das crianças, né? Para proteção da criança, enfim. Em que momentos as máscaras são utilizadas? Então, em rituais
e elas estão sempre acompanhadas de música e dança. Qual a contribuição dos povos indígenas para a formação cultural do Brasil? Então, ela é fundamental, porque nós somos formados a partir de 3 povos originais, né? O povo indígena, que já morava aqui no nosso país quando ele foi descoberto pelos portugueses, os portugueses que vieram e se fixaram aqui, e os africanos que vieram para cá como escravos de mão de obra dos portugueses, né? Então, eles são muito importantes. Nós incorporamos na nossa cultura, né, do Brasil, ela foi criada unindo vários elementos desses 3 povos e estão presentes até hoje. Por que os habitantes do Brasil foram chamados de índio? É aquela velha história, né, que os portugueses acharam que estavam chegando na Índia. Na verdade, se perderam, chegaram aqui, chamaram de índios, o nome pegou e não mudou mais. O que significa a sigla FUNAI? O que ela faz? FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, é um órgão do governo brasileiro que lida com todas as questões referentes às comunidades indígenas e às suas terras. Então vai cuidar, na verdade, dos direitos dos índios, né? Em que dia comemoramos o Dia do Índio no Brasil? Por que ele é importante? Então, ele é comemorado no dia 19 de abril, aqui e em vários outros países também. É uma data escolhida, né? Porque foi quando aconteceu o primeiro protesto dos povos indígenas no continente americano, ainda lá em 1940, em um congresso que aconteceu no México, então, para falar sobre os direitos dos índios e que eles tinham de defender também o seu território. Por que é importante esse dia? Porque seria um dia de pausa para pensar nessa questão indígena, para valorizar o índio, para valorizar seus costumes, para pensar sobre as suas questões também, sobre o preconceito, o bullying que eles sofrem, né? Então não é só a pessoa negra que sofre bullying, ou a pessoa asiática que sofre bullying, ou descendente de italiano que sofre bullying, né? Na verdade, ele acontece em várias situações. Então, por isso que é importante o Dia do Índio, né? Para parar e pensar nessa questão indígena, valorizar o índio, conhecer mais sobre a sua cultura, né? E como eu coloquei nas nossas aulas, que é lei no Brasil, né? Que a escola tem que trabalhar esse tema em todas as disciplinas. Por isso também, além, né, de toda essa importância, nós trabalhamos nas nossas aulas, com certeza. Depois assisti um vídeo e tinha uma questão que pedia se os índios podem viver na cidade sem perder a sua identidade. Essa é uma resposta pessoal, é a opinião crítica de vocês, então eu não vou comentar. Caso alguém não tenha feito, sugiro que assista o vídeo novamente e responda com as suas palavras, porque é a opinião de vocês que conta aqui. Na semana 15 e 16, vocês tinham algumas questões sobre a música indígena. Depois vocês tinham que escolher uma música, né, e analisar ela e tudo mais. Aquilo era uma atividade também com resposta pessoal, então eu não estou corrigindo aqui, tá? Mas essas, então, que nós podíamos tirar ali da reportagem, então eu coloquei aqui no gabarito. Por que a música indígena é importante? Porque ela reflete, né, os seus costumes, os rituais, como que funciona uma sociedade indígena. Em quais momentos a música está presente na aldeia? Em todos os momentos, né? Então até ali falava, né, em rituais de magia, socialização, contato com os ancestrais, cura, festas comemorativas, todo momento. Como o corpo do índio se faz presente na música? Então, o índio usa muitos pés batendo no chão conforme o ritmo da música, né? Ele marca o ritmo da música. Então, ele está presente junto com a dança também. Aqui vocês tinham que citar os 5 instrumentos que falava ali na reportagem. Eu até digitei errado, tinha 7, mas são 5. Então, a flauta, que é usada em rituais, né? E ela chama as forças dos seres do subterrâneo. O pau de chuva, que tem um barulho parecido com a chuva e ele serve para cura, né? Como se a chuva lavasse, né, as doenças do corpo do índio. O chocalho, tem vários tipos de chocalho. O macará, que é o chocalho de mão.
que ele é utilizado contra os maus espíritos para espantar eles, né? E ajuda também, o seu barulho faz as plantas crescerem, é a cultura deles, né? A gente tem que respeitar. E o chocalho de pé, que é amarrado no tornozelo justamente para bater o pé no chão e fazer mais marcação no ritmo. O apito, que é usado em rituais para chamar as entidades, e também ele imita os sons dos pássaros. E o uruá, que é um tipo de flauta usado em rituais, principalmente no ritual de despedida dos mortos. Então, pessoal, a nossa correção ela serviu mais, né, para quem tivesse deixado algo em branco, mas o importante é que vocês fizeram com as palavras de vocês, só completem caso tenha faltado alguma coisa. Me despeço por aqui então e nos vemos por aí. Abraço, tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!